Então, quando a gente tirou ali o risco de câncer, o que a gente viu? A gente deixou de beneficiar muitas mulheres durante esses 20 anos, que poderiam estar fazendo reposição hormonal e não fizeram, por conta desse mito, que aumenta o risco de câncer. No episódio de hoje do Rodricast, eu converso com a doutora Aline Tonos, médica especializada em nutrologia e cofundadora da clínica Viva. A mulher que tomou anticoncepcional desde muito cedo, ela nunca experimentou o potencial de prazer que o corpo dela pode dar, porque ela estava sempre castrada quimicamente. Ela nem sabe o que é uma libido de verdade. É isso. Esse é o ponto. Ela não sabe o que é o desejo sexual dela de verdade. Aqui a gente vai separar o que é decisão bem conduzida do que é risco real. Vende até retrodutida, que acabou de ser liberada pelo FDA e já tem lá no Paraguai para comprar. Qual que é o problema? Como você vai confiar na procedência dessa medicação? Não dá para confiar. No Instagram ela fala sobre saúde do homem e da mulher, terapia hormonal, longevidade e performance. Sem mito e sem modinha. O problema não é fazer um ciclo e comprar o medicamento. O problema é depois os efeitos que isso causa. O que muda depois dos 40, o que quase ninguém te explica sobre hormônios. Aline, tem como eu trabalhar 20 horas mantendo performance? E por que tantas mulheres normalizam cansaço, queda de libido e baixa performance. 40, 50 anos. Então é a melhor idade hoje. Hoje uma mulher de 50 anos não é a mesma. Se você quer clareza prática para viver melhor, esse episódio é para você. Não é todo paciente que vai poder usar uma caneta e não é todo paciente que vai para uma bariátrica. A primeira prescrição ali médica, depois da ingesta de água e qualidade do sono, é atividade física, não tenha dúvida. Aline, houve uma época em que o sonho de todas as pessoas era ser emagrecido. Isso não era possível e hoje é. Qual que é o custo desse processo hoje? Esse é o problema, Rô, o custo desse processo. Com as canetinhas emagrecedoras que vieram aí, né? Então agora a galera realmente emagrece. Mas aos custos do quê? Massa muscular, muitas vezes. Qual que é o importante quando está usando essas medicações? A atividade física. Então, não deixar de treinar, não deixar de se alimentar adequadamente, a ingesta adequada de proteína, tudo isso faz a diferença para não perder massa muscular no processo. Eu vi assim, eu falo sempre do ponto de vista do paciente, do consumidor, né? Eu vi um boom, como tudo que é novo, todo mundo quer usar, solução, vou usar pro resto da vida, e as pessoas emagrecendo vertiginosamente, mas ficando com cara de doente, né? Basicamente, as pessoas ficando com cara de doente. Exatamente por isso, porque as pessoas querem o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Vamos usar uma canetinha ali e tá tudo certo. Ninguém quer saber de ir para academia, de fazer uma dieta adequada, suplementar adequadamente, porque muitas vezes se você está metabolicamente totalmente alterado, isso também vai alterar na sua composição. Às vezes é necessário fazer reposição hormonal, dependendo da idade ali, mais de 40 anos. Então, são vários fatores que influenciam nisso tudo. E tem várias coisas que são positivas da caneta, né? Porque tem efeitos colaterais positivos, né? O que você ressalta assim de coisas positivas e o que você acha que as pessoas às vezes não medem o risco? Além da questão da perda da massa magra, mas questões mais complexas de saúde. O que você vê de positivo e de negativo nesse mundo? Bom, primeiro, positivo que agora tem que ser com receita médica. Então, isso já restringiu um pouco Melhora aí muito. o pessoal de poder ir comprar, né? Então, fora isso, isso já ajuda muito a gente a restringir, mas tem um mercado paralelo. Você vai no Paraguai, você compra ali uma tizerpatida tranquilamente, tem até... Vende no Paraguai. Vende no Crianças Paraguai. não façam isso em casa. Não mesmo. E vende até retrodutida, que acabou de ser liberada pelo FDA e já tem lá no Paraguai para comprar. Qual que é o problema? Como você vai confiar na procedência dessa medicação? Não dá para confiar. Até o Monjauro mesmo. Agora mesmo, semana passada, pegaram um lote, aí a Anvisa prendeu um lote falsificada. Ou seja, tá tomando um placebo. Total. Ou qualquer outra coisa que a gente não sabe o que é. Né? E aí você pega muitas clínicas que não médicas vendendo também tizerpatida por aí, que você não sabe a procedência. O problema não é vender, o problema é depois a complicação que essa medicação pode causar. É por isso que tem que ter um acompanhamento médico. E quais são essas grandes complicações, assim, fora a questão da massa magra? Quais são os riscos mesmo? A gente viu coisa de visão, estou falando como leigo. Sim, lógico. Lógico que tudo isso que você viu aí na mídia, da visão, risco de suicídio, são riscos muito baixos mesmo. Hoje os estudos mostram que são muito baixos, né? Então, quantos trilhões de pessoas temos usando essas medicações hoje? Então, é um percentual muito baixo isso daí. Mas os riscos mais comuns, efeitos colaterais mais comuns é gastrointestinal. Então, enjoo, vômitos, diarreia, constipação, muitas vezes. Sim. Pode levar ali a alterações das enzimas biliares, pancreáticas também, pode ter alteração se não está bem acompanhado. Eu faço uso, né? Você sabe que eu faço uso. Sim. E dentro de uma questão específica, eu precisava perder peso.
para fazer uma prova de corrida, mas eu já tenho uma dieta mais balanceada e eu faço atividade física há muitos anos. E eu precisava perder peso porque eu estava me machucando por excesso de peso. Sim. Tinha muita massa muscular, né? Mas também tinha muita gordura porque eu tenho compulsão alimentar. Quem não sabe, eu sou o rei do chocolatinho. Ela briga comigo, mas é fogo. E aí, dentro desse processo, a microdose do assunto resolveu o problema da minha compulsão absurdamente. Então, eu vi ganhos sem ter que ficar fazendo empilhamento de dose. Né? Sim, essas medicações, hoje os estudos já mostram, né? A gente usar, que nem a gente está fazendo com você, uma microdose. Qual que é a intenção da gente fazer uma microdose? Muitas vezes só eu dar um cheirinho ali para você do medicamento, já tira essa compulsão e, além de tudo, desinflama. Né? Então, A medicação desinflama também, né? Esse é o principal aí, efeito, né, da tirzepatida, é causar essa desinflamação e trabalhar lá no tecido marrom, que é o tecido mais difícil que a gente tem de perder de gordura. Ele causa lipólise ali do tecido marrom. E hoje, quem que é o paciente ideal, assim, para entrar? É um paciente que já faz atividade física, que já tem bons hábitos alimentares, ou não existe isso? Qualquer paciente é paciente ideal tendo obesidade? Porque às vezes tem o obeso que também faz atividade física. Sim. O paciente não tem o paciente ideal, tem o paciente que faça ali a atividade física. Primeiro pré-requisito para mim, Aline, para poder prescrever para o paciente é fazer uma atividade física. Por quê? Senão a gente vai ter perda às custas de massa muscular, que é o que a gente não quer. Então, a gente quer perder gordura. Isso é um emagrecimento saudável. Então, primeira coisa, a atividade física. Depois disso, a gente vai ver os outros requisitos para poder fazer o uso da medicação. A atividade física a gente sabe que é fundamental para tudo. Mas quando a gente fala desse medicamento, especificamente falando de obesidade, né? Esse paciente não faz atividade física. Sim, Caneta é uma melhor opção ou a cirurgia para esse paciente é uma melhor opção? Depende. A cirurgia bariátrica ainda tem o mercado dela, né? Lógico, ainda tem. Está perdendo muito agora com as canetas emagrecedoras, Sim. Não tenha dúvida que está perdendo. Mas tem indicações. Não é todo paciente que vai poder usar uma caneta e não é todo paciente que vai para uma bariátrica. Hoje, cada vez menos, a gente está vendo, pessoal, e com os novos medicamentos que estão vindo aí, que nem a retroabdutida mesmo, a perda dela é igual a uma bariátrica, 25% do peso de gordura. Você acha que chega rápido esse remédio no Brasil? Foi liberado agora. Liberado, né, no Brasil. Porque pelo Paraguai você falou que já chegou, né? Não, já está lá. Já está lá. Antes de estar lá, já estava lá. Antes de ser liberada pelo FDA, já estava lá. Detalhe. Mas acho que talvez para o ano que vem, final do ano que vem, começo de 27. No Brasil sempre demora um pouquinho mais para chegar as coisas aqui. A Anvisa é bem criteriosa e traz segurança também para todo o processo, né? E você acha, muda muito essa medicação nova para o que a gente tem hoje? Você acha que realmente vai haver uma substituição de protocolo? Vem revolucionando muito esse mercado do emagrecimento, né? Coisas que há uns 10 anos atrás a gente não imaginava poder fazer tudo isso com o paciente. Uma perda de 25% de peso do paciente só com bariátrica. Sim, só cirúrgica. A gente não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Os medicamentos que a gente tinha uma perda muito pequena. Então, se a gente falasse na medicina ali há 10 anos atrás, era imaginável essa perda de peso sem ser com cirurgia. E hoje não. Né? Hoje, com essas medicações que estão vindo aí para revolucionar, a gente está tendo uma perda bem importante. Eu vejo cada hora tem uma novidade no mercado, né? Uma coisa que eu ouvi falar muito recentemente são os peptídeos. Os peptídeos já existiam, né? Sim. E hoje por que virou febre? Na verdade, mídia ou por necessidade? Muita mídia também, óbvio, né? São ótimos. Aqui no Brasil eles estavam proibidos, ficaram proibidos por um tempo. Eu não sabia. Né? Nos Estados Unidos a gente tem mercado ali muitas opções, que eles são um pouco mais evoluídos em algumas partes. E aí lá a gente tem todos esses peptídeos. Aqui agora talvez vai vir alguns, mas hoje não é novidade o peptídeo. A gente tem peptídeo para tudo. E não é novidade. Hoje a gente tem muitas substâncias que fazem a função do peptídeo. Trabalhar na mitocôndria, trabalhar na energia da sua célula. Hoje a gente tem muitas outras substâncias que fazem a mesma função. Você acha que em breve a gente vai conseguir efetivamente reverter processos de envelhecimento? Pela velocidade de evolução da medicina? Não digo reverter o processo de envelhecimento. Esteticamente, né? falando. Esteticamente falando, sim, porque biologicamente falando. Biologicamente não, né? A sua idade é a sua idade, né? Isso aí a gente não consegue, mas esteticamente já estamos revolucionando, né? Sim. Hoje a estética cada vez avançando mais, né? Não tem como. E eu até falo isso que nem quando você imagina, quando a gente era novo ali,
criança, você imaginava uma tia de 50 anos. Como você imaginava uma tia de 50 anos? Cara, eu nem imaginava, porque eu via a minha avó, que tinha... Eu falo muito isso, né? A minha avó, quando eu tinha 10 anos, minha avó tinha 60. E ela dos 60 aos 100 era igual. Uma senhorinha que ficava ali com um Senhorinha, crochêzinho na cozinha. cabelo ali. branco, não tinha vaidade e tal. Só que não era só ela, eram todas. Sim, eram todos. Hoje, 40, 50, 60 anos, tem mulheres muito bonitas, muito bem cuidadas, jovens atléticas, E vivendo geralmente a está vida. na melhor idade, né? Exato. Uns 40, 50 anos, que é a idade que você já está estabelecida financeiramente, né? Então a mulher está mais madura, inclusive. Então é a melhor idade hoje. Hoje uma mulher de 50 anos não é a mesma. Esses dias eu recebi um médico aqui no Rodricast que ele é urologista. Uhum. E aí eu estava falando com ele sobre isso, porque o mercado da saúde feminina ele é o mercado mais desenvolvido, porque a mulher tem mais necessidade de acompanhamento médico. Acho que o homem tem a mesma necessidade, mas ele não vai. Isso está mudando, né, Rô? É Está exatamente mudando o bem, ponto. né? Como é que Antes tá era isso muito hoje? mais mulher, porque a mulher desde pequenininha já tem essa educação, né? A mãe desde pequenininha leva o quê? No No ginecologista. ginecologista. Né? E o homem não tem essa... Mas isso vem mudando muito, principalmente aí a nossa geração. Né? Hoje o homem também quer se cuidar mais, o homem quer estar com físico aí legal também, treinado, com músculo, também quer isso. E é exatamente isso, né? E você acha que isso... É uma pergunta que eu me faço às vezes. Se isso melhorou a saúde das pessoas ou se essa medicina tem sido usada mais com propósitos estéticos do que de saúde. Acho que ambos. Né? Tem os excessos, óbvio, não tem como. Tem muitos excessos aí, mas também, com certeza, hoje melhora muito aí a qualidade de vida das pessoas de um modo geral. Né? Depoimento pessoal. Você sabe em que estado que eu cheguei no seu consultório, né? Sim. Em que eu fazia a medicina por estética com baixo acompanhamento. Chega todo estourado. Né? E aí você depois entra na medicina com acompanhamento, com saúde. É outro resultado. Mas é que hoje, se você quiser usar... Vamos falar de um hormônio anabolizante, então. A gente quer usar um hormônio anabolizante, qualquer academia que você chega, um personal te prescreve. Qualquer mercado ali na esquina, você compra. No YouTube. Você vai lá, entra num vídeo... E aprende a fazer um ciclo. E aprende a fazer um ciclo. Né? Né? O problema não é fazer um ciclo e comprar o medicamento. O problema é depois os efeitos que isso causa. Né? Aí você precisa de um médico. Exato. Aí você precisa de um médico. E aí o risco é alto, né? Principalmente eu vejo cada vez mais jovens, né, indo para esse caminho. Né? A gente tem 2 adolescentes em casa. Um, que é o menino, já de vez em quando fica, não, porque eu preciso pegar mais músculo e tal. E aí eu falo para ele, banana, arroz, bife Comida e de treino. verdade, né? Por quê? Porque o caminho mais fácil é muito sedutor. Lógico. E eu acho engraçado que as pessoas falam do anabolizante, né? Eu faço reposição de testosterona. E os caras falam, pô, mas você toma testo, por que você não é bombado? Explica por que o cara que toma testo fica gigante. Porque são coisas diferentes, né? Que é isso que as pessoas confundem, né? Exato. Reposição hormonal com anabolização. Exato. Né? Com o passar da idade, a partir dos 35, 40 anos, o que acontece com nossos hormônios? Queda. Mulher, então, na menopausa, vai lá para o chão, literalmente, os hormônios dessa mulher. Sim. Então, é importante fazer... E o homem também. O homem também, a partir dos 35, 40, também começa a ter uma queda mais gradativa da foi quando eu testosterona. comecei a fazer. Mas também tem. Então, a reposição é vida. Né? O hormônio é vida. Então, para você não chegar ali numa certa idade, a mulher na fase do climatério, da menopausa, o homem da andropausa, chegar bem, a gente precisa repor o hormônio. Não tem como. Você fala da questão de hormônio é vida, né? Recentemente saiu uma publicação com relação ao uso de anticoncepcional e câncer. Não foi? Sim. E aumenta. Né? As pessoas têm tanto aí tabu com o uso de anabolizante, de hormônio. Tá tomando uma Deposteron, uma Durateston, você tá sendo anabolizado. Não, às vezes é uma reposição que você tá fazendo. Sim. Né? E vai lá, você dá para sua filha, adolescente ali de 14, 15 anos, anticoncepcional. É o quê? Quais são os riscos? Hormônio sintético, né? Quais são os riscos disso no longo prazo? Hoje que já tem muito mais estudo. Em relação ao anticoncepcional, para Exato. paciente muito jovem, Exato. desde risco de trombose, principalmente parte cardiovascular, aumenta muito esse risco nessa menina. O próprio anticoncepcional causa uma menopausa química na mulher, então você reduz os hormônios dessa mulher. Eu pego paciente jovem que vem com hormônio de uma mulher menopausada. Você sabe que é uma castração química, né? Sim. Eu falo que a mulher que... Me corrija se eu estiver errado.
Que a mulher que tomou anticoncepcional desde muito cedo, ela nunca experimentou o potencial de prazer que o corpo dela pode dar. Porque ela estava sempre castrada quimicamente. Ela nem sabe o que é uma libido de verdade. É isso. Esse é o Ela ponto. não sabe o que é o desejo sexual dela de verdade. Você acha que isso está mudando? Vem mudando muito. Entendem? Não é que eu sou contra anticoncepcional, tá, gente? Sim, Muitas vezes, às vezes é necessário, sim. tá? Mas o que a gente pode tirar e reeducar essas adolescentes, melhor. Né? Tem mulher que eu preciso entrar com hormônio, não tem como. Sim. Mas a grande maioria a gente consegue de outras maneiras. E o problema não é que o hormônio está ali para ajudar a gente, seja o anticoncepcional ou o anabolizante. Né? Mas muitas vezes é isso. As pessoas criticam tanto o hormônio, mas esquece que vai lá e compra sem receita médica um anticoncepcional, que é um hormônio sintético. Exato, e que é hormônio. Que é hormônio, né? não deixa de ser hormônio. Quando eu fui fazer reposição a primeira vez, eu ouvi de um médico o seguinte: você invariavelmente vai ter câncer. E eu já ouvi de diversos outros médicos o contrário. Aonde que tá? Por que ainda existe esse duelo dentro da academia? Bom, primeiro, o FDA agora, um mês atrás, né, ele até se retratou sobre uma publicação que eles fizeram, porque durante mais de 20 anos, a medicina, principalmente na mulher, se baseou num estudo que é o WHI, que é um estudo de mais de 20 anos atrás, que ele pegou um N de pacientes que não foi muito criterioso. Então, eram pacientes tabagistas, pacientes mais velhos, que já tinham uma predisposição cancerígena. Né? Então, eles pegaram esse N de pacientes para fazer um estudo. E nesse N de pacientes, o que aconteceu? Aumentou o risco de câncer, mas é porque elas já tinham uma predisposição. E hábitos, né? Total. E aí pegaram esse N com mais um hormônio sintético e teve esse estudo que falaram que aumentava o risco de câncer. Durante mais de 20 anos, a medicina se baseou nesse estudo. Sim. E aí, o que o FDA se retratou? Agora, mês passado, foi até um marco aí para a medicina, falando assim, ó, a gente estava errado. Esse estudo não é. Então, tanto é que antes os hormônios que tinham estradiol, vinha uma black box neles falando assim que aumentava o risco de câncer. Agora tirou, né? Agora foi retirado exatamente por isso. Mostrando pra gente o quê? Que não. Muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas se assustam a fazer reposição hormonal aumenta o risco de câncer? Não. Reposição hormonal é para todo mundo? Também não. É muito personalizado, individualizado. Sim. Tá? Então, quando a gente tirou ali o risco de câncer, o que a gente viu? A gente deixou de beneficiar muitas mulheres durante esses 20 anos, que poderiam estar fazendo reposição hormonal e não fizeram, por conta desse mito, que aumenta o risco de câncer. E a mulher, quando está chegando perto da menopausa, ela tem uma janela em que ela pode entrar com o hormônio, né? Sim, a gente tem ali uma janela metabólica que a gente fala que é mais ou menos uns 10 anos. Tá. Né? 5 antes, 5 depois? Ou como que Não, é? no Como que é feito esse pós-menopausa, cálculo? né? Que o cálculo que a gente faz com a mulher é... Primeiro que a menopausa é literalmente um marco no calendário retroativo. Tá. Então, a mulher, ela... então eu parei de menstruar hoje, dia 19 de dezembro de 25. Então, dia 19, se até 19 de dezembro de 26 essa mulher não menstruou, a gente considera ela num diagnóstico de menopausa. Tá. Então, é um diagnóstico retroativo Tá bom. dessa mulher. Então, quando a mulher ficou um ano sem menstruar, dali, então, a gente tem um ano, 10 anos, depois de um 10 ano... anos. Ah, é pra bastante poder fazer tempo. Eu essa achei que a reposição. janela era pequenininha. Não, são 10 anos. Então, quer dizer que a mulher, então, ficou 10 anos e um mês, ela não pode mais fazer reposição hormonal? Não, não é isso. Aí Sim. é muito individualizado. Sim. A gente tem que ver risco e benefício dessa mulher de conseguir fazer ou não. E assim, a gente falou da qualidade de vida das mulheres, da beleza das mulheres mais velhas e tal. Que todo mundo está envelhecendo diferente. Você acha que isso está ligado à mudança de hábitos ou à questão de reposição hormonal? Os dois, né? Eu acho que hoje cada vez mais as pessoas estão procurando atividade física, tanto é que você vê quantas academias aumentaram. A cada esquina que você vai tem uma academia. Pós-pandemia teve um boom, né, nesse segmento. É uma academia de musculação, é um estúdio funcional, é a galera no parque, cada um procurando a sua atividade. Então isso aumentou muito. É uma geração que está procurando mais saúde. É uma geração que fuma menos. Sim. Né? Você pega os jovens agora, fumam menos do que a geração ali dos nossos pais, por exemplo. Sim. A gente estava falando sobre isso. Então é uma geração que respira mais ali saúde, respira mais isso, mais atividade física. Então isso ajudou muito também, não tenha dúvida. E esse trabalho com a mulher, quando ele é feito, a mulher precisa esperar ter essa constatação de que ela entrou na menopausa para poder fazer o tratamento? Ou o ideal é começar antes como preventivo?
Na verdade, não é como preventivo, é quando a mulher começa a ter algum sintoma. Tá. Que, na verdade, começa a partir dos 35 anos. É. A média ali que a gente vê, né, que a gente tem alguns marcos ali, né? A gente tem o climatério. O que é o climatério? Essa fase que vai ali dos 40 anos para a mulher até os 65. Só que antes do climatério, ali tem mulheres que com 35 já começam a ter alguns sintomas. Tá. Então começa, mas o que é os sintomas? Às vezes as mulheres só associam aos fogachos, aos calores. Né? Que é um dos É a principais. associação básica e imediata, mas tem Todas vários as outros, mulheres. né? Tem 103 sintomas. Quer dizer, a gente nem Só associa. 103 Só 103 sintomas. Fala de alguns, assim, porque eu falo que tem muita coisa que é óbvia, às vezes do ponto de vista do médico, mas o paciente não é óbvio. Fala sintomas, assim, Sim. que você acha que são importantes para a mulher se atentar. Os mais conhecidos, o fogacho. Sim. Aí os calorões que a mulher tem ali, as ondas que ela tem à noite, que ela tem durante o dia. Queda do desejo sexual, a queda da libido aí, um dos também que as mulheres reclamam muito. Insônia é um dos sintomas. E os sintomas incomuns, por exemplo, a paciente tem tontura. Se associa com climatério, menopausa? Não. Coceira pelo corpo, como se fosse uma alergia. Também Muitas não. vezes essa mulher nem associa. Eu tô ganhando um pouquinho mais de peso, tô acumulando mais gordurinha ali na região abdominal. Alteração hormonal, desequilíbrio hormonal, começa a cair estradiol, começa a cair progesterona nessa mulher, acúmulo de mais gordura na região abdominal ali, visceral. Você trouxe uma coisa que é interessante, que tem sintomas que eles são confundidos com coisas do cotidiano. Estou dormindo mal, mas também a vida é estressante. Estou sem desejo sexual, mas também meu marido não sei o que lá. Sim, muitas vezes você está tão no automático, né? Exato, no dia a dia. e aí não percebe o sintoma, né? Você vai, não, é a correria do dia a dia ali com as crianças, com o marido, com o trabalho, muitos pratinhos que a mulher tem para equilibrar no dia e acaba não associando. A vida da mulher não é fácil, não. Não, eu falo que é um malabarismo, né? A gente tem que equilibrar muitos pratinhos. Como é que você equilibra isso? Porque você malha, você é médica, você tem uma clínica enorme, que não é só você, são várias outras pessoas. Então você não só atende, mas você também faz gestão, você tem um hall de profissionais ali que trabalham com você. E você é casada e é mamãe, né? Da Maia. A gente tem, equilibrar pratinhos. Às vezes um outro cai, tá tudo bem, né? E tá tudo bem, mas de um modo geral é prioridade, né, Rô? Então a gente tem que colocar ali a prioridade. Primeiro, eu coloco primeiro a minha família ali como prioridade. Cuidar de mim, não tem como, né? Se você não cuida do seu todo o resto vai cair, todos os outros pratinhos vão cair. E o trabalho aí vem também. Então é questão de você colocar prioridade e a gente conseguir administrar no dia a dia tudo isso, mas a gente consegue. Eu falo, tem fases da vida, né? Às vezes as pessoas, na rede social, as pessoas pegam os fragmentos das coisas, né? Então, às vezes a pessoa pega um corte dele e fala, mas eu não consigo porque eu pego tantos ônibus, eu não sei o que, não sei o que. Tem fases. Hoje eu malho todo dia. Tiveram fases da minha vida em que eu não conseguiria malhar todos os dias. Mas eu tinha uma outra agenda. Isso é engraçado, né? Antes de eu engravidar, eu tenho uma neném de 2 anos, né? Pra quem tá ouvindo aí. Antes de eu engravidar, meus pacientes falam assim, doutora, mas é que você não tem filho, então você não entende o que é isso. Nossa, aí você acabou agora, acabou. Né? Agora não tem mais essa desculpa, agora a doutora também tem um filho, né? Você acabou com a objeção, Então, né? agora a doutora também tem um filho, então, mas a gente consegue. Não consigo mais treinar que nem eu treinava com a intensidade que eu treinava? Não consigo. Mas eu vou todos os dias em outro horário, revezo com o marido, revezo ali com a minha rede de apoio. Gente, ela fez crossfit com 9 meses. Até o final, até uma semana antes da Maia nascer. Eu sei, quase que a Maia nasceu no box. Mas é isso, porque foi uma gestação super saudável. E, cara, eu achei muito legal assistir, né, e tá presente nisso tudo, porque, cara, existe muito mito das coisas, né? Isso não pode, isso pode, isso não pode. Cara, eu vi você fazendo crossfit até o final. Você teve uma gravidez do ponto de vista de um observador extremamente saudável. Sim. E ativa. Porque você já tinha uma vida pregressa de cuidado. Já treinava há bastante tempo. E lógico, né? Eu não tinha nenhuma contraindicação para o treino. Exato. Né? Eu não tinha nenhuma contraindicação. Então, por isso, eu pude treinar até o final da minha gestação. Óbvio que eu não treinava na intensidade que eu treino. Olha, para mim a intensidade estava bem alta. A gente lá no escritório, lá a gente via ela malhando, a gente falava assim, cara, eu sem estar grávido, eu não consigo malhar igual ela não. Então foi... Gente, entra lá no Instagram dela depois, pra vocês verem. E algumas coisas, óbvio, que a gente tem que adaptar, não tem como, né? Que cada trimestre é uma novidade, cada trimestre você tem algumas restrições, então a gente teve que adaptar muita coisa, mas é possível. É possível. E quanto mais ativa, mais saudável você tiver na sua gestação,
melhor é para você mesmo, né? O que mudou na maternidade para você? Eu acho que administrar o tempo é uma coisa que a gente teve que mudar e faz parte, tá tudo bem, né? Primeiro a gente fala assim, não vou conseguir. Depois a gente vê que é super possível encaixar. E hoje tá super encaixadinho. Acho que é mais o sentimento mesmo, o amor ali, mas o resto a gente consegue colocar ali no dia a dia e vai dando certo. E aí você trouxe uma coisa importantíssima, né? Que você quebra a objeção porque você vive hoje. Sim. É muito fácil para paciente falar, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Uhum. Hoje você sabe. Hoje eu sei. E mesmo assim você consegue fazer. Eu parto sempre desse princípio de que existe uma opção. Sempre. Prioridade, né? né? Mas está muito ligado ao perfil de cada pessoa. Tem pessoas que têm mais autonomia, que têm mais autoralidade sobre a própria vida. E tem pessoas que veem a vida como uma consequência externa das coisas. Né? E quando a gente fala de saúde, eu acho que a saúde está muito ligado a quem tem essa autoralidade hoje da vida. Sim. Que estragar a saúde é muito fácil hoje. Com certeza. Tem bastante aí opções para isso, né? Inclusive. Esse processo todo que a gente viveu de industrialização de alimentos, a gente está tentando fazer esse caminho de volta. Né? Fala um pouco disso, assim, hoje a gente sai na rua e é nítido você vê um homem que tem baixa testosterona. É visível. Total visível. Que ele tá cansado, ele tá com acúmulo de gordura abdominal, ele tá com o ombro caído, ele tá com a cara. Você já olha pro paciente e já fala, isso daí tá aromatizando. Tá aromatizando. Exatamente isso. Explica o que é aromatização, que isso daí é uma coisa bem legal. Na verdade, é o paciente obeso ali, quando tem muito acúmulo de gordura, tecido adiposo, dentro da célula de gordura do adipócito tem uma enzima que chama aromatase, que ela pega aquela testosterona do homem que está periférica e converte em estradiol. Ou seja, hormônio feminino. Não é bem, homem também tem menor Tem, mas quantidade, menos. né? Isso. Qual que é o problema do estradiol muito alto para homem? Ele começa a ter ginecomastia, então ele começa a ter mais acúmulo de gordura. Então a libido dele vai estar mais baixa, porque está convertendo a testosterona dele em estradiol. Ou seja, você que tá aí ficando com pochete, vai virar estradiol. Não necessariamente, mas pode. Eu gosto de ser o corte, aquele corte maçante. Pode aromatizar. Pode aromatizar. E a gente vê muito isso, né? Sim. As pessoas, principalmente os homens, mais gordura fica com peito. Sim, porque aí é acúmulo também de gordura, porque Sim. mama é gordura, Sim. né? E mais o fato está aromatizando. E hoje. E aí vem uma pergunta que para mim é bem importante nesse sentido, né? A gente, beleza, cara, então eu brinco que se você tem dúvida, tudo que veio de uma fábrica e tá numa caixa, não coma. Tudo que veio do hortifruti e do açougue, você come. Só que hoje a gente tem uma questão específica que para você plantar e produzir, tem muita química, mesmo Sim. no alimento natural. Ou seja, hoje comer de maneira natural não quer dizer que você está livre de intoxicação. Não mesmo, porque hoje é muito agrotóxico, hormônio, né? Hoje as carnes, as verduras, legumes cheios de agrotóxico. Qual as é a carnes... saída para isso? Se é que tem. É assim, na verdade é você tentar ir para o mais saudável, né? Óbvio, hoje a gente está abordado por muitas coisas que são tóxicas, né? E não tem como a gente também estar 100% lesado disso, não tem como. Então é tentar fazer um pouco de escolhas mais saudáveis. Então, vai no mercado, vai comprar ali uma verdura ali que não tenha tanto agrotóxico, vai comprar um frango. Aí você fala do sem agrotóxico, você fala do orgânico lá, Sim, né? comprar orgânico. Aí tem que saber a procedência também, né? Porque Exato. tem muito orgânico aí que não é orgânico. Você pega uns orgânicos ali, uns morango, por exemplo, uns morango do amor orgânico. Não dá. Se você já foi numa plantação de morango, você vai entender que aquele morango não é da natureza. É isso. Tem muita coisa que você compra no mercado orgânica que não é orgânica. Então, saber bem a procedência. Morango do amor orgânico, com leite condensado orgânico. É isso. Esse dia eu fui na feira, aí tava lá uma bandeja lá com uns morangão. Eu falei, meu Deus, mas nem o morango normal é assim, quem dirá o orgânico. Não fica. Não fica. A gente foi numa plantação de morango num resort que a gente teve. Aí tinha uma experiência que você entrava numa plantação de morango e podia comer à vontade quando você estivesse ali. Os morangos todos bem pequenininhos, doce, Sim. maravilhosamente doce, mas tudo bem pequenininho. Não tem aqueles morangos desse tamanho. Não tem, anabolizado não tem. Aquilo ali tá no veneno. Tá no Total. veneno. Então é isso, a gente tentar fazer as escolhas
menos agressivas aí, né? Vai comprar um frango no mercado, procura algum orgânico, que aí não tem um antibiótico, não tem um hormônio. Então, é isso que a gente pode fazer por nós, né? Do ponto de vista de proteína, assim, a gente também tem uma discussão muito forte sobre a proteína de carne vermelha e a proteína de frango e de peixe. E aí a história do câncer, né? Eu volto nesse assunto porque eu acho que é onde tem mais má informação hoje. Ouvi também de um profissional me dizendo: você come carne vermelha, você não pode comer carne vermelha dá câncer. É taxativo? Bom, na minha opinião, eu acho taxativo. A carne vermelha é taxativa. Tem pacientes e pacientes, ó. Tem paciente que pode comer a carne vermelha que vai fazer bem, tem aquele paciente que vai ter uma digestão mais lenta que não vai fazer bem. Então, acho que você tem que ser muito individual. Esse negócio de ser muito restritivo, né? E uma coisa só, eu sou um pouco contra. Então, acho que você tem que entender a individualidade ali de cada paciente para falar o que você pode e o que você não pode. O que acontece isso é muito os modismos, né? A dieta tal moda hoje é você não comer a carne vermelha, é não fazer tal coisa. Isso que é o ruim. É a dieta que eu melhor me adapto, não por conforto da dieta, mas que eu me sinto fisicamente melhor, cognitivamente melhor, é mais cetogênica. Eu me sinto super bem. E tá ótimo, mas cetogênica não é para todo mundo. Exato, Né? exato. Esse é um ponto importante, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista até do Marcelo Toledo, já esteve aqui conosco no Excepcionais. Ele estava entrevistando uma pessoa que estava falando da dieta carnívora, 100% carnívora. E ela contando que para ela resolveu o problema de muitas doenças e tal. Que a mãe dela também fez a dieta e tal. E uma coisa que eu vejo dessas dietas, eu vivi lá, a gente viveu o movimento em que muita gente virou vegetariana. Uhum. E das pessoas que eu conheço, todas que viraram vegetariana, todas voltaram a comer proteína em 10 anos. Porque não era sustentável aqui. É difícil, não. É difícil você manter o aporte proteico só com vegetal. Para você fazer ali o aporte que você tem um bife na proteína, você tem que comer muito vegetal. Tem. Isso não quer dizer que não dá para sobreviver, tá? Isso, Dá. se você suplementa, se você exige uma suplementação maior, não Sim. tenha dúvida, porque você não vai conseguir no vegetal todo o aporte que você tem, por exemplo, na carne. Eu, se comer muito legume, muita verdura, muita folha, eu fico super inchado. Porque tem uma leve intolerância aí também, né? Exato. Intestinal. Aí Exato. tem que avaliar toda a parte intestinal, a parte de intolerâncias, cada vez é mais comum. E aí é o que eu falo, que a grande descoberta, eu acho que pro paciente, é descobrir o que é bom para ele. Sim, entender, Com o apoio né? médico. Entender metabolicamente falando o que é melhor para cada indivíduo. A gente evoluiu nesse sentido quando a gente fala de exame. Tem exames que conseguem registrar, exames genéticos que registram esse tipo de coisa? Tem, hoje a gente tem exame para parte intestinal, avaliar toda a genética intestinal desse Tá bom. paciente, toda a microbiota intestinal do Microbiota paciente. intestinal é um ponto que eu queria trazer daqui a pouco. Então, é uma coisa que isso influencia muito. Né? Influencia muito, você está saudável ali. E cada vez mais vai piorando a microbiota intestinal por conta dos alimentos que vão contaminando. Então, aumenta a permeabilidade intestinal. Então, a gente tem exames de intolerâncias alimentares. Então, tem muitas coisas legais aí. Esses preditivos de câncer, eles são bons? Eles são eficazes? No sentido, eu sei que não existe um preditivo 100% vai ter, né? Mas tem uma propensão maior. Eu não sei se a gente já teve tempo clínico entre o exame para saber se as pessoas estão conseguindo diminuir a incidência por melhores cuidados após saber que tem uma predisposição genética. Eu acho que o fato de você saber que você tem uma predisposição genética vai te ajudar nesse ponto, né? Vou Sim. me cuidar mais. Que é isso que as pessoas têm tanto medo do câncer, mas também não se cuida muitas vezes, né? Então, acho que o principal, tem uma predisposição, vai se cuidar, vai fazer maior prevenção, atividade física, o que a gente está falando aqui, se alimentar melhor é a maior prevenção que a gente tem para o câncer. Você até pode ter uma predisposição, mas a epigenética, o que você faz, o seu meio, pode aumentar essa predisposição sua. Sim, sim. Questão do intestino, eu falei que eu queria trazer esse assunto, porque como eu tenho essa compulsão por açúcar, e ela é sequencial, não é? Tipo, eu como uma vez e Páscoa, meto o pé na jaca um dia e tá tudo certo. Eu quando Sim. meto o pé na jaca, é uma semana. Né? Então, realmente é um negócio que... Eu até falo sobre isso porque... para ajudar as pessoas mesmo. Tipo, cara, um cara é magro, eu tenho uma compulsão violenta. Mesmo.
Então é uma coisa que eu preciso estar sempre atento. Sempre tratando, né? Observando. Exato, óbvio. observando. E aí uma vez eu entrava naquela história do vício do açúcar, vício do açúcar, vício do açúcar, vício do açúcar. E uma vez eu li um estudo, e aí eu não sei qual que é a profundidade técnica dele, mas que o vício do açúcar está ligado à colônia de fungo no intestino. Sim, porque tá com a microbiota intestinal alterada, a microbiota pede ali um pouco mais de açúcar, né? Então você tem que alimentar cada vez. Aí vira um ciclo vicioso, né? Você tem que aumentar mais ela ali com açúcar, e aí você altera mais a microbiota. Aí vai virando esse ciclo vicioso. Ou seja, a microbiota interfere na tua tomada de decisão. Totalmente, né? Hoje o intestino é considerado o segundo cérebro. Olha só, isso daí Então, tudo acontece no intestino, toda a sua absorção de nutrientes, minerais, tudo acontece lá. Então, se você vai alterando a sua microbiota, aumenta a sua permeabilidade intestinal, aí vai levando tudo que a gente vê de doenças, de compulsões e várias outras doenças mentais, que tudo começa ali, autoimune, começa tudo ali no intestino. porque quando na verdade você traz para uma situação que é clínica, você elimina o ponto de vista do vício como uma questão psicológica apenas. Ou seja, se eu tratar... E aí foi aí onde eu fui para a cetogênica. Sim. Que aí eu comecei a entender que dentro da dieta cetogênica, o meu nível de compulsão vai lá para baixo. Porque eu não fico alimentando na minha alimentação cotidiana. Você não fica ali comendo carboidrato toda hora, tudo, Exato. né? Então, para você, foi o que fez sentido. Exato, exato. Me ajudou muito. Quando a gente está olhando hoje, uma das coisas que eu tenho visto muito, muitos empresários, eu lido com pessoas que são muito atarefadas. Né? Todo mundo buscando alta performance. A gente está numa fase dessa, né? Sim. Todo mundo quer ser super-homem. Eu tenho que ser o melhor atleta, eu tenho que Mulher o melhor físico, eu quero trabalhar... Eu falo para a Aline, gente, Aline, tem como eu trabalhar 20 horas mantendo performance? Ela fala, não. Né? Mas o dia que descobrir, você me conta que eu vou ser o primeiro paciente para fazer isso. Porque o sono é reparador, né? É importante ali ter as suas horinhas de sono também. Então eu vejo as pessoas muito em cima disso, e aí fala-se muito de cognição, e fala-se muito de biohacking, que aí é isso, é o peptídeo, é você estar ali com teus hormônios em dia. Cada vez procurando mais performance mental, cerebral, e isso está incluso tudo que a gente está falando aqui, de suplementação, medicação, hormônio. Nessa busca, você acha que as pessoas estão acertando mais ou estão ficando mais infelizes? Acho que estão acertando mais, inclusive. Eu acho que cada vez a medicina vem evoluindo mais para isso, né? Lógico, tem os extremismos. Então a gente vê algumas coisas extremistas, que é aquela que quer o que vê na rede social, que quer, né? Coloca ali como meta o que ele vê na rede social, e a rede social nem sempre é o real. Esse é o ponto, né? Nem sempre é o real, que é o que a gente está falando no começo aqui da conversa, né? A rede social a gente vê trechos da vida da pessoa, não vê o que realmente é, né? E é exatamente isso, porque quando as pessoas pensam na performance e a gente vê a rede social, a mulher só vê o abdômen trincado da outra. Sim. Mas ela não vê o processo. E às vezes a outra nem tem o abdômen tão trincado assim. Às vezes a a outra pose. tá no melhor ângulo da foto, tá na melhor luz, Isso, tá no melhor eu tudo. entendo bem. E eu falo muito para as pessoas, eu falo, cara, não se compara. A outra. E tem alguns perfis de mulheres que eu gosto muito, e eu apresento eles às vezes para um ou outro cliente, que são mulheres que têm essas fotos, e aí elas mostram exatamente isso. Ela na foto, aí ela tira o flex e volta para o normal, o corpo é outro. É outra. E isso trabalha a mente das pessoas, porque a impressão que eu tenho é que a saúde e a performance virou a nova roda dos ratos. Sim. Com a rede social cada vez mais, né? Exato. Cada vez mais. Exato. E aí, você acha que as pessoas estão buscando coisas que são impossíveis? Muitas vezes sim. Aí é onde que as pessoas se perdem. Que vai sem acompanhamento médico, quer fazer tudo e mais um pouco para chegar num caminho mais rápido. E é onde as pessoas se perdem muitas vezes. Que aí a gente vê as coisas aí acontecendo. Essa construção desse físico mais instagramável, ela é mais genética ou ela é mais externa por procedimentos? Aí tem os dois, né? Tem os dois, né? Tem os dois. Mas hoje, cada vez mais procedimentos aí. A estética tá avançando muito nesse ponto, né? E como é que ajuda essa mulher que, vamos dizer assim, que está muito impactada pelo movimento da rede social e isso está prejudicando ela ali? Como que você acolhe essa mulher para, é o que eu falo, chá de revelação de onde você está e o que é possível? Não, primeiro a gente tem que falar para ela, se compare com você mesmo, né? O processo tem que ser comparado com você e não com o outro.
Porque às vezes você não vai chegar no corpo do outro. Porque a biologia do outro é diferente, a parte metabólica do outro é diferente. Então, sempre falo, vamos começar se comparando com você mesma. E vamos colocar aqui metas dentro do que é possível para você, com a sua realidade. Que isso é o mais difícil, né? Então, é desligar, às vezes, um pouco da rede social, parar de comparar ali com a galera da rede social e vamos se comparar com você mesma, com a sua evolução, com a sua história. Vocês hoje lá na clínica, você tem um atendimento que é multidisciplinar? Sim, hoje a gente tem. Hoje tem tanto parte médica, temos a parte estética também, Legal. parte nutricional. Hoje a gente faz um trabalho em equipe bem interessante. Esse ano que vocês inauguraram, né? Sim, em abril desse ano. Teve a Maia ano passado Só emoções aí. e a clínica nesse ano. Meu marido Gente, que eu lute. acompanhei 2 reformas. Era uma em casa e a outra da clínica. Meu marido que lute aí Ficou com todas doidinho. essas... Abraço pro Vinícius, meu parceiro de desafios de treino. É. E como é que foi esse processo, assim, de tomar... Porque, assim, quando a gente olha pro médico, a maioria dos médicos, isso eu acho que você carrega 2 cadeiras muito fortes, que é da qualidade da medicina, da profundidade daquilo que você faz, e tô te falando como paciente isso, não como né? Sou seu paciente, então eu posso dizer isso aqui com propriedade, e a qualidade como empresário, né? De onde veio essa junção dessas, que não é uma coisa muito comum. Às vezes a gente vê excelentes empresários da área de medicina, que são médicos, mas eles são mais empresários do que médicos. E você trabalha os dois muito bem, né? Geralmente o médico é mais assistencial e não Exato. empresarial. Exato. Né? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Exato. Essa é a realidade. Então é difícil o médico que é empreendedor. Né? Sim. Então acho que eu tenho muito isso da minha história mesmo familiar. Primeiro meu pai também era empreendedor, então eu puxei muito essa parte dele. Mas é raro a gente ver. Mas saber administrar tudo isso é o mais difícil, né? Eu imagino. Fazer a parte assistencial, não deixar de fazer a parte assistencial, que eu gosto muito, de ser médica, de atender, de estar em contato com o paciente, mas também administrar toda essa empresa aí que a gente tem por trás. Tem uma questão do consultório e da clínica médica que muita gente, quando olha empresarialmente, não entende, que é mais ou menos o que eu vivo. Hoje, a entrega do meu trabalho é feita por mim. Eu tenho uma equipe e tudo mais. A entrega do seu trabalho é feita por você, não é feita por terceiros. Então a gente acaba sendo funcionário da nossa própria empresa. Sim. Então, uma hora quando a gente está entregando, a gente é funcionário, e em outra hora a gente tem que estar gerindo. Empreendedora. E, cara, isso traz uma carga, não só de tempo de trabalho, mas uma carga emocional, porque você tem que ficar trocando o chapéu o tempo todo. Como é que você... Lógico, eu tenho uma equipe aí sensacional também que me Quantas ajuda. pessoas vocês estão lá hoje? Hoje a gente está em 15. Tem 15 pessoas lá, enorme lá. Entre colaboradores, funcionários. Fala pra turma onde que fica. Fica ali em São Caetano, a clínica na Rua Espírito Santo. Então a gente mudou aí, que nem o Rô falou, em abril. Então é uma clínica que a gente tem desde as nutricionistas, parte aí comportamental, medicina integrativa. Temos de médicas, hoje a gente tem a doutora Vanessa, que é oncologista, Legal. a doutora Júlia, que ela é ginecologista, doutora Bianca, que é nutróloga igual eu, Legal. e eu como nutróloga. Temos a doutora Bruna, que é a parte estética corporal, a doutora Thaís, que é a parte de estética facial, então pensando na parte estética. Temos várias massagens, limpeza de pele, essas coisas. Também tem a parte estética mesmo de massagem e limpeza, né? Tem. Aí tem também parte de liberação, de muscular, com massagens, então tem... Parte de medicamentos injetáveis, então a gente faz toda a terapia aí injetável também, tanto intramuscular, subcutâneo, venoso. E hoje, a pessoa viu aqui o podcast e fala, cara, eu quero ser paciente da Aline. Qual que é a esteira que essa pessoa passa? Porque tem muitas áreas dentro da clínica. Hoje, como é que vocês estão direcionando o paciente que chega? Eu sei que cada uma tem seus pacientes, mas o paciente novo chegou lá hoje. Como que é o processo dele? Aí depende do objetivo, né? Ele passa ali numa triagem, tudo com a nossa enfermagem, e a gente vai decidir se vai ser só consulta com o médico, se vai passar também com uma nutricionista e associada. E aí depois ele vai entendendo os serviços que tem dentro da clínica, se quer fazer uma coisa estética, geralmente está tudo associado, né, Rô? Você começa a melhorar, vamos lá, trabalhar emagrecimento. Então vai virando aquilo lá, primeiro eu só quero perder uma gordurinha aqui, doutora. Daqui a pouco eu quero um abdômen assim, trincadinho, né? Começa assim. Aí já vai colocando mais procedimentos na esteira aí. Ou para quem não conhece, né, São Paulo, São Caetano é uma cidade do lado de São Paulo. E São Caetano é a terra do fitness, gente. Vocês não estão entendendo. Todo mundo é fitness naquela cidade. Não, mas tem uma academia em cada esquina, literalmente. Não, e lá tem grandes academias. Lá tem Sim. o Cariani,
Ironberg tá ali, né? Ironberg nasceu ali, tem muito box de CrossFit, então a cidade como um todo é uma cidade de poucos habitantes, colada em São Paulo, com uma qualidade de vida absurdamente boa, completamente diferente de São Paulo, colado, mas é bem diferente, e com esse viés da saúde muito forte, né? Que é uma coisa que a gente vê em São Paulo, mas eu acho que lá per capita é maior. Você sente isso na cidade? Acho que até por isso mesmo, né? O pessoal tem mais acesso a tudo isso, né? Então, é um pessoal que cada vez está procurando mais, a gente vê desde o mais jovem até os mais velhos ali, todo mundo procurando, de uma forma geral, ali, uma atividade física para se cuidar. Eu tenho aquele histórico, né? Que eu fui atleta adolescente e eu achei que eu era atleta mesmo sem ser, entendeu? Que eu acho que é o clássico. Não, eu joguei bola, eu fiz não sei o que, eu nadei, eu não sei o que lá. Tem uma memória ali, né? Eu tenho uma memória. Eu fui nadador, né? E a gente chegava a treinar, eu era atleta mesmo, a gente chegava a treinar 10 mil por dia. Atleta. Sim. Né? Mas eu era adolescente. E aí A gente tá falando de vários anos atrás, né? Poucos anos, pessoal. Alguns anos atrás, né? E aí eu me aventurei. Né? Aí voltei a fazer a musculação, acho que em 2000. Sempre odiei musculação, hoje eu adoro. Mas acho que 2019, 2018, eu comecei a ter essa questão de estar envelhecendo, acumular gordura. E falei, cara, você tem duas opções. Ou fecha a boca, que é mais difícil, ou faz atividade física. Para você pelo menos começar a contrabalancear. E aí o alimentar é um processo que eu falo que dieta você vai trabalhando ela a vida toda, né? Sim. Dieta é um processo contínuo. Eu não gosto nem de chamar de dieta, né? Eu gosto de falar que é ali um plano alimentar, uma reeducação alimentar, porque dieta remete a uma restrição, alguma coisa, né? Exato. Já é ruim mentalmente falando, né? Já vou sofrer. E aí nesse processo eu fui fazendo musculação e tal, não sei o quê. E aí esse ano que passou eu decidi correr no deserto, se acompanhou de perto, saí super apoio e tudo mais. Todo preparo. E cara, foi muito difícil para mim porque eu me machuquei muito, né? Então assim, mesmo eu fazendo musculação e eu vejo, sobretudo pessoas acima de 40 anos, tem muita modalidade nova. Então veio o beach tênis, veio a corrida, que teve uma febre de corrida. Aí, putz, crossfit teve uma grande febre, ainda tem um núcleo muito forte, mas sempre entram novos adeptos, mas entra. Agora veio o Hyrox. E assim vai, né? O que você diz para um... Falando bastante de mulher, porque você diz para um homem aí, pode ser para mulher também, de 40 a mais aí, que vai se aventurar nesses esportes novos? E tá tudo bem se aventurar nesses esportes novos. Tá tudo bem, não, para mim foi ótimo. E cada um tem que ir ali no esporte que gosta, mas a musculação a partir dos 40 é obrigatória. Isso, é obrigatório. Então você pode fazer qualquer esporte aí que você gosta, desses daí que você citou, mas tem que ter a musculação aí junto. Porque não pode... Passar da idade, o que a gente perde? Músculo e osso. Então é uma questão de saúde, de prevenção, fazer a musculação. Então você pode associar para não ter lesões, que é o que você vê, estava acontecendo ali. Exato, aí foi fazendo associação e com as coisas e tal, e aí veio a questão da perda de peso. Né? A perda de peso foi trazer o paciente para a realidade dele. Gente, quando eu cheguei lá, eu estava pesando 96 quilos, eu era o fordo, o forte gordo. Mas você achava o forte. Eu era fordo, né? Fordo. Forte, mas não tinha definição. Zero. Né? Zero definição, mas muita massa muscular e tal. E me sentia bem ali, não era uma coisa que me incomodava. E eu queria, porque queria correr no deserto com 95 quilos. Ela olhou pra mim no primeiro... Não, você tem que perder peso. Primeiro tem que estar mais leve pra correr, né? E aí esse é o problema da rede social. E aí eu falo isso dando risada, porque mesmo sabendo, a gente é impactado. Mesmo sabendo da verdade, a gente é impactado pela mentira. Sim. E tem coisas que são efetivamente verdades. Aí eu falava pra Aline, eu falava assim, gente, eu falava, mas tem um cara... A exceção que da exceção. tem 95 quilos e ele corre sub 4. Então é exceção. Exceção da exceção. É o cara que corre desde criança. Exceção. Né? Que não sou eu. Quanto mais peso ali, mais sobrecarga nas articulações, não tem como, né? Exatamente. Como quadril, joelho, tornozelo, aguenta. E eu jurava que eu ia, tirar de letra e foi bem desafiante. Deu tudo certo no final. Sim. Né? Mas foi bem desafiante. E eu fiquei com um grande aprendizado que a gente realmente precisa se cuidar de uma maneira um
pouco maior. Eu achava que o que eu fazia já era o suficiente. E não era. Não, né, Rô? Até porque quando você chegou, metabolicamente falando, vitamina, estava alterado, Não, já tava tudo minerais, hormônios. Então, primeiro é ajustar tudo isso, não tem milagre. Sim. Tá? Depois começar uma reposição hormonal? Sim, também, porque é importante, até pela idade, para poder te ajudar. E aí, ajustar treino, que era o que também faltava para você, porque não é só musculação. Ela falava que eu treinava fofo, gente. Bastante. Ai, tá vendo, gente? É assim, ainda tem a humilhação ainda, entendeu? O processo da humilhação é que dá autoestima. Não, eu já olho para meus pacientes e falo assim, gente, nada de treinar fofinho. Já que vai na academia, é uma hora que você tem lá, então é uma hora que dá vida lá dentro, né? E, gente, tem um índice no exame que ela sabe se você tá treinando fofo ou não. Não tem como mentir. Eu pego ali o marcador, o CPK, que é o marcador de lesão muscular, aí eu vejo, tá muito baixinho, tá treinando fofinho. Tá treinando, ela falou isso pra mim. Você tá treinando, falou na frente da Dani ainda. A Dani sacaneia comigo até hoje. Então. E assim, então esse processo pra mim foi muito importante do ponto de vista de entender que existia um cuidado além. E aí sabe pra onde esse cuidado foi? Que eu acho que foi primeiro a questão, você falou, hormonal, clínica, protocolo de treino, alimentação, entender o que é melhor para qual modalidade. Para correr não adianta eu estar gigante. E por incrível que pareça, hoje eu tô pesando 83 quilos e eu tô me sentindo muito bem. Porque eu achava que eu ia ficar me sentindo pequeno. Sim. E outra 83 coisa, quilos aqui, não né, é Rô? pequeno. Mudar a cabeça, né? Total, é exatamente Mudar o ponto. Aline, quando eu comecei a perder peso, eu ficava me olhando no espelho e falava, quando eu cheguei a 90 quilos, eu falei, sumi, desapareci. A Dani ficava assim, você tá maluco? Cara? Desapareci, cadê meu braço? Cadê não sei o quê? É mental. Aí eu vi uma filmagem minha de um evento e eu falei, você não tá pequeno. Até porque você pegar uma foto e fala assim, pô, o cara não tem definição, não tá grande, não tem Forno. nem definição. Já Isso. parecia a televisão, entendeu? E tá tudo bem, o cara tá volumoso ali, tem um bom volume muscular, se é isso que ele gosta, né? Mas aí com definição, né? Essa é a intenção. Não, e assim, hoje eu tô bem mais magro, tô dormindo infinitamente melhor. Né? Eu ganho até parabéns do Garmin. Olha que é uma só. coisa assim, que existe só em conto Que era de uma fada. coisa que você antes reclamava muito, né? Da qualidade do sono. Qualidade do sono, parei de roncar, Dani agradece. E o quanto é fundamental melhorar a qualidade. Falando nisso tudo, na estética, o quanto é importante a qualidade do sono também. Né? Cara, vou falar de sono, né, cara? Como que faz pro cara reeducar o sono num mundo louco em que eu abro isso aqui e eu tenho um overload de dopamina na minha cara? É isso. Primeiro é não abrir isso daí. Primeira coisa, né? A hora de dormir é a hora de dormir. Então, evitar com TV, evitar ficar com celular, porque senão é isso. Não tô conseguindo dormir, o que a galera faz? Pega o celular. Só que aí você é bombardeado de informações, né, que tem na rede social. E aí atrapalha mais ainda na qualidade do sono. Então, a primeira coisa é, eu coloco ali no meu celular um horário, nem sempre eu cumpro, tá, gente? Mas na grande maioria a gente tenta cumprir, coloca um horário ali que ele me avisa. Não vai mexer mais. Você respeita? É hora de dormir. Na grande maioria eu tento respeitar. Eu já fiz esses testes assim de tirar o celular 1 hora antes de dormir e não ver rede social nas 2 primeiras horas que eu acordo. Porque muda completamente o meu humor. Não tenha dúvida, porque às vezes você vai abrir a rede social, você já vê umas Mas coisas ali. É difícil, porque as pessoas já, antes de dormir, primeira coisa antes de fechar o olho é o quê? Celular. Primeira coisa antes de abrir o olho, a primeira coisa é mexer no celular. Sabe o que eu fiz que me ajudou muito? Eu tirei as notificações da rede social. Sim, isso Eu ajuda não muito. recebo Você não ficar notificação. toda hora aí olhando para Eu esse só celular, vejo né? notificação de WhatsApp. Sim. Que aí pode ser uma coisa urgente, um cliente e tal. E na hora que eu tô dormindo, eu tenho colocado ele no modo... Ele tem um modo aqui, ó, sono, que aí tem... Que ajuda muito. Vai também. tocar o telefone se for minha filha, meu pai, minha mãe ou a Dani que me ligar. O resto não é urgência, não é emergência, não vai então tocar. pode aguardar até o próximo dia. Né? Exatamente, isso melhorou muito. Mas mesmo assim, como é difícil manter? Como é fácil desviar do caminho? Ali tem uma constância para tudo, né, Rô? Para tudo. Eu falo que a constância tem que ser em tudo, em todos os campos ali da nossa vida. Então, a gente está falando da atividade física, você tem que ter uma constância também. Qualidade do sono tem que ter uma constância, alimentação. Vai, às vezes, dar um desvio ou outro e tá tudo bem. O importante é depois você voltar para sua rotina. Falando de saúde e de esporte, né? Você é muito ligado ao esporte, o Vinícius é muito ligado ao esporte, Maia é a primeira crossfitter de 2 anos de idade, porque eu já vi ela no box. Tá ali, você já viu ela pegando uns pezinhos ali, né? Com a barrinha lá. Eu já vi, é muito fofo, cara.
Isso foi natural, essa sua decisão de... Porque, assim, o seu viés hoje, ele tá muito ligado à medicina esportiva e de emagrecimento. Eu sei que você trabalha muito com a questão da mulher menopausada e tal, mas eu acho que, me corrija se eu estiver errado, que a maioria dos seus pacientes são pessoas que fazem atividade física. A grande maioria hoje são, porque a doutora Aline faz eles fazerem atividade física, né? Isso. É isso, a doutora, não tá fazendo? Vamos lá. Primeira prescrição ali médica, depois da ingesta de água e qualidade do sono, é atividade física, não tenha dúvida. E foi natural para você escolher esse segmento, se aprofundar nisso, nessa medicina esportiva? Não, até porque eu não tinha nenhuma referência ali na minha família, meus pais não eram, assim, os maiores praticantes de atividade física naquela época. Mas seu pai corria, né? Depois. Ah, eu achei que ele sempre correu. Não. Depois de um tempo ali, que eu já tava fazendo... Então eu vou zoar mais o Vinícius, que ele falou que nunca conseguiu ultrapassar ele na corrida. Aí eu falei, mas ele corria desde novo, né? Aí o Vinícius ficou quieto e tal. Não, ele já não entendi. fazia. E meu pai, ele era daqueles caras tigrão. Ele ia correr, ele corria com um saquinho de açúcar. Saquinho de açúcar essa história é ótima. Papo da de padaria. gel, gente. Que coisa de gel. Meu pai era um Saquinho de açúcar e saquinho de sal. É surreal, né? Com a filha nutróloga. Mas não funciona? Funcionou pra ele, né? Funcionou pra ele, mas eu não recomendo, né? Mas não é e quando que deu esse recomendado. clique, assim, pra você de, cara, vou não só ter esse tipo de vida, mas também vou dedicar parte do meu estudo a ajudar essas pessoas que também querem ter esse tipo de vida? Na verdade, foi acontecendo ali tudo na minha vida, na história da medicina, né? Porque eu me formei e aí até então eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu fui viajar para fora, então perdi prova de residência. Nisso eu não consegui, que eu queria geriatria quando eu me formei. Olha só que legal, que também é uma área muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com idoso. E aí não deu certo, porque aí eu fui viajar e eu perdi todas as provas de residência. Eu falei assim, bom, para mim não ficar esse um ano sem fazer nada, vou fazer alguma pós e aí eu vou me achando no que eu vou querer na medicina. Nesse um ano até as próximas provas de residência. E aí nisso eu fui fazer uma pós de medicina do esporte. E aí eu já praticava atividade física, não a intensidade que eu pratico hoje, mas já praticava. E aí ali eu já me achei. E ali da medicina do esporte, foi a nutrologia, foi a ortomolecular e fui indo para esse lado também da medicina esportiva / a integrativa. E falando a parte de ortomolecular, né? Essa parte de suplementação, e aí entra de novo na questão da alimentação, né? O quão é importante hoje uma suplementação externa no estilo de vida que a gente leva hoje. Sim, porque a gente não tem todo o aporte aí de vitaminas, minerais, né? Então sempre falta uma coisinha ou outra. Sempre a gente tem que fazer um ajuste mais fino, né? Que a gente não consegue pela alimentação hoje absorver tudo, né? E consumir tudo que a gente precisa. Então a suplementação é fundamental, que é isso que às vezes as pessoas confundem. Nossa, mas eu tomar mais remédio? Não é remédio. Você está suplementando exatamente para não chegar em ter que tomar um remédio. Esse é o grande É a ponto. prevenção. Qual a diferença entre remédio e suplementação, né? A suplementação é a prevenção. A gente Sim. prevenir de chegar na doença, de ter que tomar medicamento ali exatamente para uma pressão alta, para um diabetes, aumento de colesterol, o que seja. O paciente mais novo, eu acho que ele vê isso com mais tranquilidade. Como é que o paciente idoso vê essa questão de suplementação? Porque isso não era uma coisa que existia. Não, pelo E contrário. para ele botar uma cápsula para dentro é um remédio. É um remédio. É um remédio. Então você tem que fazer todo Eles um aderem jogo bem? ali. De um modo geral, sim. É que geralmente o paciente que vem procurar um nutrólogo, ele já é um paciente que ele é mais informado. Né? Então Tá. ele não vem muitas vezes a cega. Então ele já sabe o que é a Não vem nutrologia. perdidão, né? Ele já sabe o que é a nutrologia, ele sabe que ele vem para prevenção, né? Que ele vem mais para prevenir do que remediar. Então ele já vem com uma ideia ali um pouco diferente quando ele procura um nutrólogo. E Aline, o que você deixa de mensagem final, assim, para... Acho que principalmente para as mulheres. E aí a gente falando um pouco de tudo que a gente trouxe, né? De cuidado de saúde, de família, maternidade. Eu tenho visto, assim, nunca antes a mulher teve tanta liberdade, no Brasil, principalmente. Hoje a mulher pode ser tudo o que ela quiser no Brasil. Né? Ela pode estudar, ela pode trabalhar, ela pode... Né? Ela tem vez uma mais proteção do empoderada, Estado, cada vez ela está mais empoderada. Mas eu tenho visto... Não todas, claro, mas quando a gente olha, assim, comentários na rede social e tal, eu vejo ainda as pessoas muito perdidas com relação a tudo isso. Porque ainda existem muitas funções para a mulher. Sim. Né? E é isso, que nenhuma mulher tem que ser a Mulher Maravilha. Não precisa ser a Mulher Maravilha, que nem a gente tá falando. Tem que equilibrar pratos, mas deixa alguns pratinhos cair. Mas não precisa equilibrar tudo sozinha, gente. Hoje tem muita ajuda. Principalmente essa mulher que tá ali nos 40, 50 anos mais, né?
procura ajuda médica, que hoje a gente tem muita coisa que a gente pode fazer de reposição. Não posso fazer reposição hormonal por algum motivo. Suplementação, vitamina, que vai melhorar a qualidade de vida dessa mulher. E ela passar por essa fase ali mais tranquila, inclusive. Ou seja, tem solução, Tem solução. tem qualidade de vida. Com certeza. E muitos dos problemas que as mulheres estão enfrentando não são só do cotidiano, são de equilíbrio de saúde. Não tenha dúvida. Legal. Aline, obrigado Obrigada, pelo tempo, Rô, obrigado pelo por me convite. acompanhar, por me ter como um paciente maravilhoso, chato pra danar, que eu sei que eu sou um paciente pentelho. Privilégio, né? Obrigada. Obrigado, Aline. E vocês, obrigado por acompanharem o Rodricast e aguardem os nossos próximos episódios.